Olha aí para a sua Bíblia e acompanhe, vou ler a minha na versão século 21. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Chegando-se a Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. E se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor se eu ainda falar, e se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. No capítulo 18, Deus inicia o capítulo aparecendo a Abraão e dizendo que Sara lhe dará um filho no ano seguinte. Abraão, segundo o capítulo 18, está nos carvalhos de Mamre, o mesmo lugar onde ele veio e ficou quando voltou do Egito. Lembra-se? Ele foi para Canaã. Lá em Canaã não havia o que comer, havia fome na terra. Ele, sem falar nada com Deus, foi para o Egito, passou situações difíceis no Egito e voltou para Mamre. E quando esteve nos carvalhais de Mamre, ele levantou uma tenda. Na quarta-feira passada nós vimos que o hábito de Abraão era sempre que ele chegava num lugar, ele levantava altares. Ele se identificava como um crente no Senhor. E agora, naquele mesmo lugar em que ele levantou o altar quando veio do Egito, ele está lá, e ele está ali, e ali ele vai receber umas visitas. Deixa eu fazer uma nota importante: Abraão não era judeu. Ainda não havia descendentes de Abraão. Judá será um dos seus netos, filho do patriarca Jacó, filho de Jacó e por conseguinte seu neto. Judeu é o nome dado aos descendentes de Judá, aos descendentes da tribo de Judá, aos descendentes do reino do sul, que foi chamado também de Judá. Então, judeu é descendente da tribo de Judá ou da linhagem de Judá, tá bom?
Dito isso, fechei parênteses, tá? Voltemos para o capítulo 17, porque eu gosto de complicar. E aí, passados 13 anos depois, Deus vai se revelar a Abraão, e se revela a Abraão como Deus El Shaddai, que no hebraico significa Deus Todo-Poderoso. Capítulo 17, versículos 1 e 2. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei íntegro, firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. E o termo El Shaddai, traduzido por Todo-Poderoso, aparece 48 vezes no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, o equivalente no grego aparece e é usado 9 vezes. E é o nome de Deus referente a poder. Os estudiosos discutem exatamente isso, porque a palavra hebraica significa ser forte. Outros acham que a palavra significa montanha ou seio. Em termos metafóricos, montanha é um seio que se eleva da planície e um símbolo de força. Então Deus, no capítulo 17, se revela a Abraão como Deus Todo-Poderoso, Deus que é forte. Depois de 13 anos de silêncio, por que ele faz isso? Porque ele está prestes a dizer para Abraão, seu amigo Abraão, que Sara, aos 90 anos, lhe daria um filho. Então ele diz: quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso. Você vai ter um filho seu, com a sua mulher Sara. Você aos 100 anos e sua mulher aos 90 anos, vocês vão ter um filho. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele queria que Abraão soubesse que ele é o Deus absoluto e todo-poderoso, e que nada é difícil demais para ele. E no capítulo 17, Deus 12 vezes diz para Abraão o seguinte: eu farei, eu estabelecerei, eu dar-te-ei. Pode ler, vai lá para o capítulo 17 e vai ver. Eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou estabelecer. Era o Deus Todo-Poderoso dizendo para Abraão o que ele faria. Outra curiosidade: depois que Abraão batalhou contra os reis próximos a Sodoma, que aprisionaram Ló e tiraram todos os bens de Ló, quando ele foi lutar em favor do seu sobrinho para livrá-lo, Deus se dirigiu a ele dizendo no capítulo 15, no versículo 1, que era seu escudo. Olha o que Deus diz: depois dessas coisas, a vitória de Abraão sobre os inimigos de Ló, e quando ele depois entregou os dízimos de tudo que ele conquistou naquelas guerras a Melquisedeque, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Abraão também rejeitou as riquezas de Sodoma e entregou os dízimos ao sacerdote Melquisedeque. E Deus disse para ele também no capítulo 15, 1b: o teu galardão será muito grande. Preste atenção no que Deus está dizendo para Abraão. Você lutou e eu sou o teu escudo. Você abriu mão de dinheiro, eu sou o teu galardão. E agora Deus diz para Abraão: eu vou lhe dar um filho, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, e você vai ter um filho aos 100 anos e sua mulher aos 90. Agora,
como eu gosto de complicar, em Gênesis 17, Deus queria tanto que tanto Abraão 5, mudando o nome nessa aliança. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, por ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Gênesis 17, 5 e 7. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. De pai exaltado, o significado de Abrão, ele muda para pai de muitos, pai de multidões. Eu sempre gosto de colocar o pé no chão e fazer uma pergunta. Abraão, imagine Abraão chegando agora no seu território, no seu acampamento, chama os seus funcionários, chama a sua família, chama todas as pessoas com quem ele tem relacionamento e diz assim: de hoje em diante meu nome mudou, não me chamem mais Pai Altíssimo, Pai Exaltado, agora me chamem Pai de multidões, Pai de muitos. Agora imagine, irmãos, ele diz: eu tenho um novo nome, Deus me deu esse novo nome. Eu acho que o pessoal ouviu na frente dele e foi para casa rindo, né? Falando assim: esse cara, pá, com 99 anos, não tem um descendente, e Deus muda o nome dele para pai de multidões. Imagine Abraão dizendo outra coisa: como é que é seu nome, meu senhor? Muito prazer, meu nome é Abraão. Se eu sou um forasteiro, eu pergunto: quantos filhos o senhor tem? Né? Meu nome é pai de multidões, quantos filhos o senhor tem? Não, não tenho nenhum. Mas como é que o senhor se chama pai de multidões? Não, Deus é que mudou o meu nome. Mas que tipo de Deus o senhor tem? Imagina isso, não é? Irmãos, e aí, irmãos, mas a promessa é que ele e a sua mulher, conquanto idosos, eles vão ter um filho e vão ter muitos descendentes. Não se esqueça que os descendentes de Abraão incluem não somente os judeus, mas os árabes também. E todos aqueles que confiam em Jesus Cristo são filhos espirituais de Abraão. É o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas 3, 6 a 8. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. E aí, voltando agora para o texto de Gênesis 18, como eu dizia, Abraão estava sentado junto aos carvalhais de Mamre, num dia muito calorento, e ele viu 3 homens de pé na sua frente. Note que o capítulo começa com a seguinte expressão: o Senhor apareceu a Abraão. Aliás, Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus, e ele é chamado assim em Tiago 2, versículo 23. Lembrando que Jesus chamou Lázaro de seu amigo em João 11, 11, e chama de amigos aqueles que creem nele e o obedecem, João 15, de 13 a 15. E Abraão estava lá tirando uma cesta, quando viu 3 estranhos se aproximando. E naqueles dias, poucas pessoas viajavam quando o sol estava muito quente, mas os 3 estranhos estão lá,
e um deles é identificado como o Senhor Jesus no Novo Testamento. Nada na aparência deles indicava quem eram. Não diz que os anjos vinham com suas asas. É bom saber disso, eram anjos, 2 eram anjos, e eles não estavam alados. Mas ao ter comunhão com eles, Abraão redescobriu que estava recebendo uma visita muito especial. Então pôs-se a servi-los. E a Bíblia nos diz que a preocupação de Abraão era servir aqueles estrangeiros, aqueles que chegaram, de uma maneira nobre. E aí no capítulo 18, é muito dito que Abraão levantou os olhos, viu os 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então prostrando-se em terra. Abraão fez questão de servi-los pessoalmente, disse: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Serviu-os pessoalmente, mas serviu-os com rapidez. Olha o que a Bíblia diz: imediatamente, Abraão levantou os olhos e viu os 3 homens de pé na sua firma. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. O texto diz que serviu com generosidade. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo, entregou ao servo que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu, e enquanto comiam ficou de pé ao lado deles debaixo da árvore. Com rapidez, com generosidade e também com humildade, porque se curvou diante deles. Abraão estava recebendo anjos e o Senhor, e Abraão os serve esses que aparecem com excelência. E aí eles disseram a notícia mais especial do capítulo 18, que no ano seguinte Sara terá um filho. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será verdade que eu já idosa darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Irmãos, Abraão está ouvindo coisas maravilhosas desse Deus Todo-Poderoso. E ouvir sobre esse Deus Todo-Poderoso enche o coração de coragem de fazer algumas outras coisas. Porque Abraão pertencia àquele grupo seleto de pessoas de Deus conhecidas como intercessoras. E nessa lista na Bíblia nós temos Moisés, nós temos Samuel, nós temos Elias, nós temos Jeremias, nós temos Daniel, nós temos os apóstolos e temos o próprio Senhor Jesus Cristo, nesse rol de homens intercessores, que foram usados por Deus como intercessores. E Abraão é um deles. E como esses homens dessa lista, devo ter deixado alguns de lado,
fizeram diferença para o povo de Deus. Aliás, a Bíblia nos afirma que o ministério do Senhor Jesus, agora mesmo, é um ministério de intercessão. E é um texto que nós recitamos muito e muitas vezes não paramos para perceber o que ele diz. Ficamos nos lembrando de quem nos livrará, quem nos acusará. E olha o que esse texto diz sobre Jesus. Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também... O que Jesus faz? E essa turma aqui está calada. O que Jesus faz? Intercede por nós. O que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por nós. Mas se você acha que não é bem assim, leia comigo então Hebreus 7:25. Leia para mim comigo. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso grande intercessor hoje, tá? O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, nós estamos bem acompanhados, nós temos grandes intercessores orando por nós. Que bênção, somos privilegiados, irmãos. E nós em momento algum ficamos tão parecidos com Jesus do que quando estamos intercedendo por outras pessoas. Abraão foi bênção para Deus, ele teve a preocupação de servir aqueles anjos e o próprio Senhor quando eles apareceram diante dele. Ele foi bênção para o seu lar. Mas uma coisa que o capítulo 18 nos fala é que Abraão foi bênção para gente que ele nem conhecia, porque ele intercedeu por uma cidade, ele intercedeu por homens e mulheres. Claro que ele intercedeu por Ló também e sua família, mas ele intercedeu por uma cidade ímpia. E você só anda orando por Jerusalém, e você só anda postando: ore por Jerusalém, ore também pelos árabes, ore também pelos palestinos, ore também pela essa gente má do Hamas, ore também pelo Hezbollah, ore também pelo... vai me falando aí que eu vou dizer para você orar também, porque ele orou pelos perdidos, ele orava pelos perdidos, irmãos. Charles Spurgeon, ele tem uma afirmação maravilhosa num dos comentários dele. Ele diz assim, aspas: se os pecadores perdidos não querem ouvir você falar, não podem impedi-lo de orar. Zombam das suas exortações, eles não podem perturbá-lo enquanto você ora. Está longe demais para alcançá-los suas orações? Para alcançá-los? Interrogação. Suas orações podem chegar até eles. Declaram que nunca mais o ouvirão, nem verão o seu rosto? Não se preocupe, Deus tem uma voz que não podem deixar de ouvi-la. Fale com Deus e Ele tocará os corações deles, mesmo que agora tratem você com desprezo, retribuindo seu bem com o mal. Siga-os com suas orações, jamais permita que pereçam por falta de súplicas de sua parte. Então, irmãos, é uma palavra alentadora para nós, dizendo: ministério de intercessão. Ninguém pode calar o ministério da intercessão. A pessoa pode não gostar que você ore por ele, mas ela não pode impedir que você ore. E no início do capítulo 18, nós vemos Abraão correndo de um lado para o outro, e eu li para os irmãos, Abraão procurando servir aqueles que aparecem, aqueles estrangeiros que aparecem lá
perto da sua tenda. Mas na última parte do capítulo 18, ele está reverentemente na presença do Senhor, intercedendo por Ló, intercedendo pelo povo de Sodoma. Abraão era um homem que sabe a hora de se apressar, mas sabe também a hora de se acalmar. E ele tem um equilíbrio entre agir e o orar. Ele sabe a hora em que é de agir, mas ele sabe também a hora em que ele ficar sossegado no seu canto, intercedendo. Um homem equilibrado. Por ser amigo de Deus, Deus lhe segredou o que iria acontecer no futuro com Sodoma. E aí nos versículos 18, capítulo 18, 17 e 18, olha o que é dito. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? E Deus faz essa pergunta e diz: claro que eu não vou esconder do meu amigo. E aí Deus segreda a Abraão o que vai fazer com Sodoma. Abraão sabia mais sobre o futuro de Sodoma do que os seus próprios moradores, inclusive Ló. O cristão consagrado tem a bênção de muitas vezes ter Deus compartilhando no seu coração coisas que ficam no coração do crente fiel. E aí Abraão olha para aquela cidade ímpia e não fica criticando, porque é fácil criticar, é fácil falar mal. Mas mais do que isso, a maldade daquela cidade o incita a orar por ela. Ao contrário do que acontece muitas vezes conosco, irmãos. Vemos uma situação ruim, caímos em cima de pau, né? Falamos mal, criticamos o governante, criticamos fulano, criticamos ciclano, e fazemos tudo, mas não oramos. E em nosso meio, e até mesmo no meio cristão, há quem defenda pena de morte, há quem também olhe com dureza para prostitutas, viciados e pessoas desse nível. Ainda hoje nós temos uma postura muito mais de crítica do que de intercessão por essa gente. Gente que está perdida, irmãos, e que está mais perdida do que os que estão perdidos e estão bonzinhos, né? E aí é muito fácil para a gente censurar e afirmar ou comparar a nossa diferença moral com essa gente. E muitas vezes julgamos esse pessoal inferior a nós. Mas será que intercedemos por essas circunstâncias? Intercedemos por essa gente? Intercedemos por essa situação? Nos condoemos com a desgraça deles? Mas a grandeza de Abraão está em que ele se condói daqueles que vão sofrer o juízo de Deus, e ele sabe que ele não vai sofrer. Livre do juízo eterno, ele se compadece dos perdidos. E nós nos preocupamos com os perdidos? Ou nós só nos preocupamos com os bonzinhos? Nós nos preocupamos com os maus? Interessante que a oração de Abraão não se baseava na misericórdia de Deus. Abraão não disse assim: Senhor, tem misericórdia deles. Olha aí, presta atenção, não estou falando besteira não. Mas a oração de Abraão se baseava na justiça de Deus. Olha o que ele diz, versículo 25. Gênesis 18, 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra?
E aí Abraão está argumentando com Deus na sua intercessão. Um Deus justo e santo não podia destruir crentes retos juntamente com incrédulos perversos. E Abraão tinha em mente que Ló era o quê? Justo, crente, né? E aí, 2 Pedro 2, 6 a 9, nos diz isso. Mesmo que as ações e palavras de Ló parecessem desmentir esse fato. 2 Pedro 2, 6 a 9 nos diz que Ló era um justo. No versículo 20, Deus diz ao patriarca que o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até ele e ele descerá até ela. E Deus não está falando de espaço aqui não, como se ele estivesse lá em cima e fosse descer para ver mais de perto como estava Sodoma e Gomorra. É uma expressão, Deus vai descer para dizer, eu vou julgar, eu vou intervir, como ele fez com os construtores de Babel. Lembra-se, os construtores de Babel iam erguer uma torre bem grande para chegar ao céu, símbolo da petulância humana, da altivez humana, do pecado, do orgulho humano. E Deus, ouvindo isso, disse que ia descer. Lembra-se disso? Se não se lembra, vá lá, o Gênesis 11, você vai entender isso. E Deus interveio e mudou as línguas lá, tá? Mas o que Deus está dizendo aqui para Abraão é que o nível de pecado de Sodoma, Gomorra, aumentou muito. E o pecado de Sodoma, por causa do capítulo 19, ficou associado restritamente com a homossexualidade. E daqui vem a palavra sodomia. Mas a iniquidade de Sodoma, ela é muito maior do que apenas a área sexual. Isaías associa o pecado de Sodoma com injustiça social. Olhem comigo, Isaías 1, 9, 15, 16. Isaías está falando para o povo de Deus que está tão mal quanto Sodoma. Nesse contexto, Deus diz assim através de Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos e tirai diante de meus olhos as vossas obras mais, parai de praticar o mal. Olhem comigo o que Deus diz sobre, Ezequiel diz sobre o pecado de Sodoma. E esta foi a maldade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, tiveram fartura de provisão e prosperidade despreocupada, mas nunca ajudaram o pobre e necessitado. Elas também se tornaram arrogantes e praticaram abominação diante de mim. Por essa razão, ao ver isso, eu as tirei do seu lugar. Então, irmãos, temos que recordar mais uma coisa em Gênesis 13, quando Ló optou por ir para as colinas férteis, pelo lado das colinas férteis de Sodoma. Olha o que Deus diz, Gênesis 13, tá? Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Sodoma, ela foi punida por Deus, não só porque tinha pecados na área sexual, mas tinha pecados em todas as áreas. E muitos de nós ficamos atentos para os pecados que envolvem sexo, mas nos descuidamos de pecados sociais, como a exploração do próximo, injustiças sociais, ganância,
e outras coisas assim. E aí a Bíblia diz que 2 anjos deixam o acampamento de Abraão e rumam até Sodoma. Mas Abraão, diz a Bíblia no versículo 22, ficou em pé diante do Senhor. Abraão, ouvindo o que vai acontecer com Sodoma, se compadece dos habitantes de Sodoma e começa o ministério dele de intercessão. Se fosse hoje, nós pegaríamos o nosso celular, ligaríamos para Ló, falou: Ló, fuja que a coisa está preta, o Senhor disse que vai, não era isso? Íamos orar, droga nenhuma, né? Não é isso? Eu lembro que o saudoso Caio Fábio, eu estou dizendo saudoso, aquele Caio Fábio que impactou nossa sociedade, ele, uma vez pregando em Apocalipse, ele fala da mudança. Seu filho, antigamente, você não tinha celular, nem a sociedade tinha, se atrasava à noite, e você não tinha telefone, o que você fazia? Orava. Você, diante de algumas coisas, você se ajoelhava. Hoje você pega o telefone e você tenta entrar em contato. Se está fora de área, você tem uma crise de ansiedade. A única coisa que não faz é orar. Mas por que Abraão começa a orar? E por que Abraão iria querer que Deus poupasse um povo tão mau e tão perverso? Não seria melhor para todo mundo que aquele povo fosse exterminado da face da terra? Preste atenção, foi exatamente essa maneira de pensar de Jonas, o profeta. Quando Deus mandou Jonas pregar a Nínive, Nínive era a pior cidade do mundo, era a nação perversa, eles tinham a prática da empalação, pegavam os seus inimigos, espetavam os seus inimigos, e os inimigos morriam espetados, esvaindo em sangue. E Deus diz: eu quero que você vá a Nínive e pregue, porque senão vou destruir Nínive. E Jonas falou: esses caras são inimigos do meu povo, inimigos do povo de Deus. Sabe de uma coisa? Vou nada, vou é para Tarsis. Na revista daqueles dias, irmãos, se você fosse na internet daqueles dias, Jonas seria julgado o homem de visão do ano, tá? Seria o homem de visão do ano, porque com a fuga dele, ele estava propondo que um grande inimigo do povo de Deus fosse exterminado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os nossos inimigos nem sempre são inimigos de Deus. Deus também ama os nossos inimigos. Deus ama povos que não nos amam. Deus ama gente que não nos ama, e ama essa gente com o mesmo amor com que nos ama. E é isso que está sendo ensinado aqui, é isso que Abraão já tinha aprendido. Do ponto de vista político e estratégico, Jonas seria celebrado no povo de Israel. Afinal, sem arrependimento, a cidade de Nínive seria destruída. E as nossas guerras de hoje devem ficar claras que Deus também ama os nossos inimigos. É claro que antes de tudo, Abraão estava preocupado com Ló e com a sua família. Na verdade, Abraão já havia salvo Ló, que vivera perto de Sodoma naquela época, e isso está registrado em Gênesis 14. Mas além da situação de Ló, e para
cá para nós, Ló nem deveria estar vivendo em Sodoma. Abraão não queria que todas aquelas pessoas se perdessem para sempre. E Pedro diz também isso. Pedro diz em 2 Pedro 3,9 que Deus não quer que nenhum ser humano pereça. Olha o que é dito em 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Mas Deus diz isso pela negativa, mas diz pela positiva também. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens se salvem. Está lá, 1 Timóteo 2,4. Então, a questão não é o tipo de pecado que as pessoas cometem, porque apesar de alguns pecados terem consequências mais sérias que outros, mas todo pecado, o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. E na verdade, quando Abraão começa a interceder por aquele povo mau, Abraão não estava discutindo com o Senhor, mas humildemente, na argumentação, ele diz que ele é pó, mas ele coloca-se humildemente diante de Deus e apresenta a Deus a sua causa, porque Abraão disse: mas Senhor, tu vais destruir 50, 45, 40, 30, 20, e ele terminou em 10, e eu penso que ele estava pensando em Ló. Pense comigo, Ló era crente, sua mulher era crente, ele tinha 2 filhas, se as 2 filhas, pelo menos 2 filhas, porque ele tinha filhas, 2, 4, tinha genros, se ele ganhasse no mínimo 2 filhas, 2 genros, 6 pessoas, se ele ganhasse 4 servos dele, 10 pessoas, tranquilamente, Sodoma estava, irmãos, Sodoma estava livre. Mas Ló não conseguiu ganhar 10 pessoas, irmãos, em Sodoma, tá? Warren Wiersbe, ele diz uma coisa maravilhosa, olha o que ele diz falando desse texto, ele diz assim: nunca subestime a importância de um grupo de crentes, mesmo que ele seja pequeno. Ainda que houvesse só 10 pessoas tementes a Deus, a cidade teria sido salva da destruição. Nunca subestime um grupo pequeno de crentes. E eu lendo isso, me lembrei de minha avó. Eu no dia 15 agora fez 42 anos que eu fui examinado pelo concílio para minha consagração. Fui examinado um mês antes e fui consagrado no dia 14 de novembro. Mas no dia 15 agora fez 42 anos. E minha avó, quando eu ia para o concílio, ela falou assim para mim: meu filho, nunca despreze um grupo pequeno. Se você for chamado para pregar para um grupo pequeno, pregue como se estivesse falando para 2.000 pessoas. Por quê, vó? Porque eu me converti numa quarta-feira que chovia muito, eu saí de casa, estava desorientada, saí de casa, não sabia que estava chovendo tanto, quando eu vi estava no meio de um chuvaral grande, e aí eu procurei um lugar para me abrigar, eu estava aflita, cheia de agonia na alma, e vi a porta da igreja num culto de oração aberta, e eu entrei e estavam lá 8 pessoas, e naquela tarde o pastor pregou para 1.000 pessoas, porque eu ouvi o evangelho e me converti lá. Nunca esqueci minha avó me dando esse conselho, não é, irmãos? Se Ló tivesse levado apenas a sua família a crer no Senhor, talvez o julgamento teria sido evitado. Não importa quão insignificante você se sinta, o seu testemunho pessoal nos dias de hoje é muito importante. Abraão começou aclamando por 50 justos e chegou a 10. Chegando a 10, ele cessa a argumentação.
pode ter pensado em Ló e sua família. Quantos justos são necessários para salvar uma cidade? Vou repetir para você, você não me respondeu ainda. Quantos justos são necessários para salvar uma cidade? O texto aqui não diz, mas eu vou ler Jeremias 5, versículo 1. Olha o que é dito em Jeremias 5, 1. Andai pelas ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças. Se puderdes encontrar um homem, um só homem que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. Deus disse para Jeremias que bastava um homem justo que praticasse a verdade e ele perdoaria. Vamos para o seguinte, quantos intercessores, fica aí, volta um pouquinho, deixa eles lerem não, ia fazer a pergunta, quantos intercessores precisam para que Deus salve uma cidade? Leiam comigo, volta, pode passar por favor, pode passar, vamos ler. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Deus procurando um intercessor e não achou ninguém. Se achasse um intercessor, ele estaria na brecha pela cidade. Irmãos, bastava um justo, não achou. Procurou um intercessor, não achou. E aí vem o Novo Testamento para alegria nossa e nos mostra que Deus salva o mundo todo e não só uma cidade por apenas um justo, Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Irmãos, eu fico pensando quais argumentos teria Abraão para pedir por aquele povo de Sodoma. Diga aí, me ajudem a achar um argumento bom para Deus se tocar por Sodoma, por favor. Se vocês fossem Abraão, o que vocês diriam? Senhor, o quê? Paulo falou que apelaria para misericórdia, não para justiça, né? Abraão procurou um justo, né? Procurou 10 justos, né? E ele falou, Senhor, talvez não tenha 10 justos lá, mas o Senhor é misericordioso, Senhor. Né? Que mais? Você poderia pensar num argumento que fosse bom? Pô, vocês não gostam de pensar, hein? Oh, né? Que mais? O que tocaria o coração de Deus? Hã? Crianças, ó Senhor, as crianças são tão lindinhas, elas não têm culpa de nada disso, Senhor, se o Senhor preservar as crianças, elas podem crescer, e crescendo ouvir a Tua palavra, e se converter, e fazer dessa cidade uma nova lição, como fez com Hiroshima, que foi curada de várias coisas, aí já estou meio anacrônico, né? Mas aí vai, né? Irmãos, Abraão também não tinha muito argumento diante do Senhor, mas ele orou, mas ele intercedeu, mas ele pediu. E às vezes, nós também não temos muitos argumentos diante do Senhor, mas podemos orar e podemos invocar a misericórdia de Deus, aquilo que Deus fez com Nínive, aquilo que Deus fez com tanta gente, né? E se eu dissesse, irmãos, que talvez um dos ministérios mais fracos das nossas igrejas hoje, eu estou generalizando, seja o ministério de intercessão pelos perdidos. Oramos pelos perdidos, sim, mas os perdidos da nossa casa. Nosso filho que está afastado, nosso primo, nosso irmão, nosso querido. Mas não oramos por pessoas do mundo,
pela conversão de pessoas cuja conversão vai ser usada por Deus para trabalhar no coração e impactar a vida de tantas pessoas. Como nós precisamos orar por isso, irmãos. Pessoas às vezes estratégicas, mazinhas mesmo, que você diz, essas que não tem jeito não, mas Deus dá um jeito sim, Deus é capaz disso. Eu comecei meu ministério num lugar que eu não posso falar, com 7 pessoas no culto. Eu preparei um estudo bíblico tão bonito, meu primeiro estudo bíblico para aquela igreja, eu estava tão contente, chego lá, 7 pessoas contando eu, Jane e o Guilherme, né? E eu falei assim, Deus, essa igreja tem 45 anos, e o máximo que essa igreja conseguiu ter foram 44 membros, e agora estou eu aqui com 7 pessoas, 3 da minha família. Deus, eu não sou ninguém não, eu não consigo nada não. E Deus falou assim no meu coração, fala sobre o ministério da intercessão. E aí eu falei 3 coisas naquele dia, falei assim, olha, Deus está pedindo para falar para vocês. A Bíblia diz 3 coisas sobre intercessão. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3, 9. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. E a Bíblia diz em 1 João 5,14 que Deus ouve a oração feita segundo a sua vontade. Prestem atenção. A Bíblia expressa claramente que Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem, e a Bíblia diz que dele ouve a oração feita segundo a sua vontade, 1 João 5,14, se há uma oração bíblica, se há uma oração dentro da vontade de Deus, é a oração por conversão de um incrédulo. E eu falei assim, quantos de vocês estão orando pela conversão dos parentes de vocês? Qual foi a última vez que nós como igreja oramos pela conversão dos nossos vizinhos, dos nossos amigos? E nós tínhamos um irmão daqueles que era deficiente visual, o irmão Francisco Gonçalves. Ele levantou a mão e disse assim, pastor, de hoje em diante vou acordar cedo e vou orar pela conversão dos meus 2 filhos, que já são casados, a quem eu não falei de Cristo para eles. E vou orar pela conversão dos vizinhos aqui da igreja. E aquele irmão começou a acordar 4 horas da manhã para orar pela conversão dos seus filhos e orar pela conversão dos nossos vizinhos. E a vizinha de lado do nosso templo, colada, se converteu. Não consigo dizer em 2 minutos como foi a conversão, mas fiz o casamento do casal, batizei o casal e eles começaram a servir ao Senhor com a sua família. E eu não vi, mas o pastor que me seguiu batizou os 2 filhos do irmão Francisco Gonçalves. E aquele homem se tornou um homem de oração. O Spurgeon, num dos livros dele, ele diz uma história fascinante. Ele diz que um dia ele sonhou, e no sonho Deus disse para ele, está vendo aqueles muitas decisões que você vê, pessoas que entregam a vida a Cristo através do seu ministério? Nenhuma daquelas pessoas decidido o galardão vai para você, mas vai para o ceguinho que senta no primeiro banco e ora o tempo todo enquanto você prega por conversões. Eu conheci o velhinho cego. Spurgeon contou uma história, mas eu vivi a história do irmão Francisco Gonçalves, um homem intercessor. Aquele homem foi uma bênção naquela igreja e no nosso ministério. Mas deixa eu dizer, nós tivemos aqui nessa igreja a irmã
Lourdes Dália, nós carinhosamente a chamávamos de Di. E a irmã Lourdes, há outros irmãos, mas eu estou citando hoje, sem desmerecer, deixa eu usar um termo para ninguém ficar zangado aqui, sem desmerecer ninguém, estou usando a irmã Lourdes Dália. Aquela mulher era uma mulher de oração. E aqui na cidade, muita gente a procurava para orar, para que ela orasse. E ela exerceu um ministério grande, ela teve um filho, o filho se envolveu com drogas, o filho se envolveu e ela não deixou de orar por aquele filho. E Deus fez uma obra grande no coração do seu filho, e ela não partiu sem antes ver o seu filho assumindo o compromisso com Cristo. Mas ela foi morar em São Fidélis, e lá em São Fidélis, os vizinhos começaram a procurá-la para orar, e ela orava pelos vizinhos. Aí ela se transferiu para morar em Campos, e a rua toda onde ela morava em Campos, a procurava para que ela orasse pela rua. E aí ela veio morar aqui em Manilha. E eu fui, um grupo de irmãos, fomos fazer um culto na casa dela, e os vizinhos, muitos estavam lá, porque pediam oração da irmã Lourdes Dália por ela, uma mulher intercessora, e onde ela passou, ela orou pelos seus vizinhos, e Deus abençoou a muitos. Eu creio que a mais abençoada foi ela. Eu tenho uma irmã da Igreja Batista de Acari, no Rio de Janeiro, orou 28 anos pelo seu marido não queria nada com o Evangelho, ficou doente, foi internado numa situação muito ruim no Hospital Servidores do Estado, e o pastor Alcione Tadeu dos Santos estava fazendo curso de capelania hospitalar, estava terminando, era a última semana dele, vai de leito em leito e chega sem conhecer esse senhor, esposa dessa irmã da nossa igreja, começa a conversar com ele, fala-lhe do Evangelho e diz para ele: o senhor não quer entregar sua vida a Jesus? Quero. Aquele homem estava vendo a morte de perto e viu que não tinha nada. E ele disse: então vamos fazer oração. E aquele homem confessou Jesus como seu Senhor na última semana. 5 dias depois, partiu com o Senhor. E aquela irmã orou 28 anos. Irmã Maria Helena, da casa de oração, orou 32 anos pela conversão do irmão Lauro. E eu chego aqui nessa igreja, irmão Lauro está fazendo a reforma das grades, e eu não conhecia história nenhuma, mas o convidei para vir ao culto, e ele veio ao culto, num dos primeiros cultos aqui, comigo aqui nessa igreja, e eu preguei, não sabia a história dele, e Deus tocou o seu coração, batizei o irmão Lauro, que foi o homem com o maior número de entradas no 131 DP aqui, convertido, se tornou um homem manso, dócil. Deus trabalhou, irmã Maria Helena viu seu esposo convertido a Jesus. 32 anos, ministério da intercessão pelos perdidos. Você já jogou a toalha? Eu tenho pessoas queridas a quem eu amo profundamente, que estão afastadas do Evangelho, nasceram conhecendo o Evangelho e hoje não ouvem o Evangelho. Eu não quero jogar a toalha, irmãos. Você quer jogar a toalha? Não jogue a toalha. Você tem um filho rebelde? Você tem uma filha rebelde? Interceda. O ministério da intercessão. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos se salvem. Deus ouve a oração feita segundo a sua vontade. O quando, o onde, o como,
Isso é problema de Deus. Para nós, o desafio é orarmos, orarmos e orarmos. Abraão orou e a cidade de Sodoma não foi salva, porque não havia 10 justos. O que ele orou, Deus cumpriu. O que ele orou, Deus cumpriu. Talvez se ele tivesse orado de outro jeito, a gente não pode dizer, né? Mas como é que você tem orado? Você tem orado? Ministério de intercessão. É o desafio de Abraão para nós. Que Deus nos abençoe. Falei para minha irmã que tem um filho que está afastado. Eu disse: Denise, eu estou orando, não é para que o seu filho volte, porque eu sei que ele vai voltar, mas eu estou orando para que você veja o seu filho voltar. É isso que eu estou orando. É difícil? Muito. Mas o que nós lemos em Gênesis 18? O que Deus disse para Sara e para Abraão? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Me desculpem, irmãos, não há impossível para Deus. Não, não, não.